Vamos falar de Vasco. Tem que reagir no Brasileirão, né? Tá colado na zona de rebaixamento. Olha lá, vai enfrentar o Mirassol fora de casa, jogo difícil. Juliano Lima, conta pra gente como é que o Fernando Diniz está planejando o Vasco para esse jogo, Juliano. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Depois do empate com o CSA pela Copa do Brasil, o time treinou hoje de manhã em Maceió e daqui a pouco viaja para o interior de São Paulo, onde enfrenta o Mirassol. O Léo Jardim foi expulso contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, fica de fora, por isso o Daniel Fusato deve ser o substituto. Na lateral direita, o Paulo Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo. Puma Rodrigues deve ficar com a vaga. O Felipe Coutinho é uma dúvida se vai ser titular ou não. Ele entrou contra o CSA no decorrer da partida, se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda, então tem a opção do Felipe Coutinho começar a partida. O Vasco não vence há 6 jogos, Escobar. São 2 derrotas e 4 empates. A última vitória foi pelo Brasileiro contra o São Paulo fora de casa no dia 12 de junho. Vamos melhorar essa fase, né, Escobar? Um abraço. Às vésperas da Copa do Mundo. Juliano Lima, repórter que não desanima. Um abraço para você, querido. Amanhã, fora de casa, esse jogo de Campeonato Brasileiro. Tá precisando de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento. E a equipe também tem sentido a fase do artilheiro Verratti, né, que tá sem marcar gols. A gente preparou uma reportagem falando sobre isso e na volta a gente vai comentar o provável time do Vasco e essa situação do Verratti, que viveu no início da temporada o seu melhor momento da sua carreira em números e agora uma seca de gols que é natural de camisa 9, mas dá uma ansiedade. Rodou. A falta de vitórias no Vasco passa muito pelo principal nome do time, o argentino Verratti. Após a pausa do Mundial de Clubes, o gigante da colina ainda não conseguiu vencer. São 2 derrotas e 4 empates consecutivos. No último jogo, embora a equipe tenha finalizado 19 vezes, não conseguiu balançar as redes. O centroavante também tem passado em branco. Nas últimas 6 partidas, Verratti marcou apenas uma vez e teve 20 finalizações. O único jogo em que não finalizou foi na derrota para o Del Valle por 4-0. Apesar das muitas tentativas, o jogador tem encontrado dificuldades para balançar as redes. Apesar da fase de Verratti, ele tem a confiança de Diniz. O plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E ele, eu acredito muito no potencial dele. O Vasco encara o Mirassol fora de casa amanhã numa difícil missão. Parar o time que está a 8 jogos sem perder e tem a maior sequência invicta de um clube paulista no Brasileirão. Além de não poder contar com o goleiro Léo Jardim, que foi expulso após polêmica contra o Inter. O time é o 16º colocado com 15 pontos, a última equipe fora da zona de rebaixamento. E vai precisar contar com a inspiração do principal goleador do Gigante da Colina para voltar a vencer no campeonato. Gente, eu tô preocupada com o nosso amigo. E você fica com esse seu risinho com as amizades nossas. Ô, Lucas Pedrosa, qual é o provável Vasco que vai encontrar o Mirassol? Já falei, vocês que só gostam da gente, não acompanham o campeonato, o Mirassol tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Sim. Como vai o Vasco? Jesus Cristo no gol. Ah. Na lateral direita, Deus. Na esquerda, Ave Maria. No meio de campo, São José. Pô. Tem São Januário e quem também. é o Judas nessa história, Pedrosa? O João Vitor. Não perdeu nosso amigo. Alex, aquela aguinha, por favor, Alex. Sexta-feira a gente se perde, cara. Ele não tá expulso, não? Sextou. Não, dessa vez não, viu? Ai, meu Deus. Ele voltou de suspensão, cara. Ele tá expulso pro próximo jogo contra o CSA. E ele joga? Daí que é o problema. Olha só, vamos lá. Daniel Fusato deve ser o goleiro. Porque não pode ser o Léo Jardim, foi expulso no último jogo. Exatamente. Lateral direito, Paulo Henrique tá suspenso, deve jogar o Pumita. Aí a grande dúvida, se ele vai insistir mais uma vez, e eu até procurei apurar isso nessa manhã, tá? O que eu vi foi o seguinte, Pedrosa, não sei.
Ah, é? Mas será que o Diniz sabe? É essa que é a questão, porque ele pode muito bem entender que é o momento de preservar esse atleta, que ele não vai jogar contra o CSA num momento importante na Copa do Brasil, ou seja, você preserva o atleta, você dá a oportunidade de você firmar uma dupla de zaga mais consistente. Para mim, a dupla de zaga hoje tem que ser o Lemos e até o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo, porque o Lucas Freitas fez até uma boa partida contra o Inter lá, e foi um momento que o Vasco conseguiu, mesmo no Beira-Rio, ter uma consistência maior. Então eu colocaria o Lemos, principalmente, e daria uma oportunidade para o Lucas Freitas, que já está ali mais acostumado. Eu já teria colocado o Luiz Gustavo há muito tempo, mas como eu sei, eu estou pensando com a cabeça do Diniz, é Lemos na direita, volta ele para a posição ali e coloca o Lucas Freitas. Lucas Piton na lateral esquerda, no meio, Hugo Moura, porque é o que tem, ou entra com o Thiago Mendes de titular, acho que já seria uma oportunidade também para você poder entrosar esse jogador que para mim tem que ser titular como primeiro volante, Tietê, Ryan, Nuno, David E aí vai o Verratti. perdendo, aí vai perdendo a dor de cabeça, E né? tem o ponto também, o Coutinho jogou alguns minutos agora contra o CSA. Aí eu não sei o que vai depender da cabeça do Diniz, se ele vai querer dar algum tempo mais de titular para o Coutinho ou se ele vai manter o David. Eu, sinceramente, manteria o David nesse momento. Porque eu acho que o David ainda tem uma condição física melhor do que a do Coutinho. E aí, contra o CSA dentro de São Januário, eu pensaria em colocar o Coutinho. 1-0. É? Meio a 0. A bola vai entrar na trave, vai entrar, não vai entrar, aí vai dar gol, mas é meio gol e vai ser o Gol do Verratti. 3 pontos. Gol do Verratti, deixa eu falar um negócio Olha aqui. Miguel Falabella é torcedor do Vasco. Falei? Acabaram eu de tinha apurar. essa lembrança. Fala o que você quer Deixa eu falar do falar um Verratti. negócio aqui, Deixa ele desabafar. Desabafa, É, isso. é muito esse é o importante, momento. tá? Saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol para o Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. Mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, né? Cara, mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo para não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto para poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. E em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais um papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... Pedro, você tá protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar, cara. Lembra do que eu tô falando. Mas tem alguém resmungando dele? Alguém? Tem muita gente resmungando Gente, dele. mas não pode. Olha, o Verratti, e além de tudo isso que você falou, em momentos cruciais e difíceis para a história do Vasco, ele fala, eu resolvo aqui, que a gente tá falando que quando o time tá chacoalhado, internamente no vestiário, tem personagens muito poderosos para segurar a peteca, para deixar não cair. E o Verratti foi esse cara desde que ele chegou no Vasco da Gama. A gente tem que entender que nenhum camisa 9, vai passar o ano inteiro, anos consecutivos, marcando o tempo inteiro. Sim. Né? Ou ele vai participar de uma outra forma, que não é colocando a bola na rede, ou às vezes ele vai experimentar ali alguns jogos, que depois, quantas vezes já vimos essa cena aqui no futebol? Sai. Que o cara faz o gol, porque realmente às vezes dá uma nhaca no 9,
que é natural, o Vene Casagrande. Reclamar do Verratti beira a loucura, ô Vene. O pior é que eu tenho acompanhado nas redes sociais muitos torcedores do Vasco reclamando do Verratti, pedindo a saída dele do time titular. Isso? Que Eu loucura. acho isso um absurdo. Eu até entendo Também. pedir a saída dele em determinados jogos durante o jogo. Isso aí. Eu acho que faz Isso. sentido. Isso aí. Por características de jogo, estilo de jogo, até mesmo como o adversário está atuando. Agora, pedir a saída do Verratti do time titular, para mim, não faz o menor sentido. Se tivesse alguém à disposição que pudesse fazer o que ele faz, beleza, eu até aceitaria. Mas não tem ninguém e ele faz muito bem. Não é porque ele não está conseguindo fazer gol que ele não está jogando bem. Tudo bem que ele caiu um pouco de produção, isso é bem verdade. Que é ele já natural. viveu momentos melhores, mas nem Cristiano Ronaldo e Messi vão Ninguém, viver sempre no auge 100%. O Verratti, ele caiu assim como o time do Vasco caiu. Não foi só ele que caiu. Se só ele tivesse caído de produção, a gente poderia debater isso. Agora, tirar o Verratti do time titular, para mim, E é o loucura. ponto maior é, Vene, quando o Vasco estava mal, ele estava bem. Sim. Porque no início do ano, verdade. ele continua, inclusive, sendo o artilheiro Ele é do o Brasil. artilheiro do né? Brasil, ele tem 20 Não, gols. e ele tem uma característica que, assim, eu considero fundamental. Ele chama responsabilidade, É, gente. muito. Mesmo no momento ruim, ele chama responsabilidade. Ele é aquele clássico camisa 9 O que o vai Vene passar. falou pra mim é o resumo. Ele não pode ser intocável. É isso ele não aí. pode jogar 90 minutos todo jogo. Aí eu discordo do Diniz plenamente. Agora, achar que o Verratti é um problema pro Vasco, mas não é mesmo. Por exemplo, naquele jogo que teve a expulsão da Copa Sul-Americana, que ele tirou o GB. Ele poderia ter tirado. E eu até falei, ia poderia fazer ter muito tirado o mais Verratti, sentido né? ele- Porque... se ele tirasse o Verratti. Até pelo estilo que vira o jogo É quando você isso. tem um a menos, né? A saída da fuga é muito de velocidade. É isso, exatamente. E não é o Foi na grande forte do altitude. Verratti. Eu lembro, Exatamente. foi esse jogo. Com relação ao Vasco, nos últimos 4 jogos ele fez 4 pontos, não foi isso? Faria, né? Faria, porque teve Copa do Brasil no meio. Faria 4 pontos. Porque nesse modelo de 3 pontos, às vezes você perder 2 e ganhar 2 é muito melhor do que tu empatar 4. E o Vasco vem de 4 empates Se consecutivos. perder 2 e ganhar 2, faz 6. Se empatar 4, faz 4, verdade. Faz muita diferença. E você falou desses empates, um na Sul-Americana e outro na Copa do Brasil, né? É Foram isso só aí. 2 de brasileiro. Só 2 do brasileiro. E os do brasileiro foram jogos que o Vasco tinha todas as condições de vencer. Foi aquele jogo fatídico que o seu Xará fez aquela coisa Contra o Inter. horrorosa. E o jogo contra o Grêmio, que também teve um lance também que a arbitragem errou com relação à vantagem. Não, pra mim tiveram 2 erros. Teve um pênalti do Verratti também que não marcaram. Então, você tá falando do Verratti? Então. Vocês botaram o Verratti como melhor atacante do Brasil tem 2 semanas, me irritaram um pouco. Há 2 semanas. Olha tem só mais como tempo. é que você é. 2 Foi semanas. antes, né, da Copa Não, do 2 Mundo. semanas. Não Bem seja antes da Copa do tendencioso, não Mundo. seja tendencioso. Vocês votaram nele em detrimento do Cano, pô. De Cano, Pô, do quem Pedro, tá de melhor todos esse os ano? O outros. Cano ganhou a Libertadores, Quem pô. tá melhor esse ano? Verratti não. ou Cano? A briga não tá boa, não, né? Não, quem tá menos pior, então? É, a briga... Bota na tela aí o Verratti. Eu acho o Verratti excepcional. Mas tá igual o amigo antes do final de ir pra Curitiba, vai lá. Não, aí fica complicado mesmo, porque você finaliza, você erra, né? Depois fica difícil. É, porque assim, a conta não são os gols. E contra o Inter, ele teve uma que se fosse Rob Gol, filho, no tempo dele lá, esquece, filho. A pelada da Sérgio lá, quando ele tinha 78 quilos a menos e muito menos na bochecha, o Sorocaba jogava muita bola. 2 finalizações contra o CSA e nenhum gol. Contra o Inter, ele foi bem, participou bem no jogo, perdeu um gol claro que ele normalmente não perde. Aquele último time eu não vou conseguir ler Del nunca Valle. daqui. É o Del Valle. É o Del Valle? É o Del Valle. Independente Del Valle. Pô, mais uma defesa também, o goleiro fez tipo o goleiro Gordon fez Banks. um milagre, uma Foi testada. absurdo. Depois, contra o Grêmio, ele finalizou 7 vezes. Essa aí ele perdeu alguns gols. Ah, não, o goleiro não pode estar lá, não pode defender a bola. Pô, não me irrita, não. 8 minutos. Tu que é o goleiro e ele que defende o goleiro. O goleiro fez um Meu milagre. Deus Ah, do o goleiro céu, não cara. tá lá? Para de ser corporativista só com a galera lá de Tava trás. reclamando que Eu, hein? o Rossi não fez o milagre do Flamengo. Aí o cara faz o milagre pro Del Valle, não pode. Não, mas só pra quem a A gente minha quer. reclamação não foi aqui, não foi no grupo. Aqui eu só falei, dava quando pegou. Você tá trazendo assuntos internos. Então eu tô confundido. Eu vou trazer assuntos Não, internos desculpa, eu tô aqui. confundido. Não, mas eu acho que ele pegaria aquela bola e ele ia... Tanto que ele tira tanto que o Bigode achou que ele tinha errado. Eu também Porque achei. ele sabia que ele podia ter Eu pego. também achei que ele tinha errado o passe. Mas não é falha não, gente. É porque ele é um goleiro muito bom mesmo. É porque ele esperava que pudesse fazer uma defesa importante. Aí contra o Del Valle no São Januário ele não finalizou nenhuma. Não, essa foi lá atrás, foi lá na altitude. Tá de, Não, tá não, de de frente baixo. pra Ele trás. tá falando do de baixo aqui, ó. Então, esse de baixo foi na tá de altitude. lá pra cá, pô. Tá de lá pra cá. Começou aqui com o CSA, que foi o último, e o Botafogo foi o primeiro. é o mando de campo. É o contrário. Eu tô pensando aqui, pô, o Vasco tomou de 4 lá, ele finalizou 5. Eu tô aqui pensando, tá invertido o cavalo. É de lá pra cá. E no finalzinho, ali contra o Botafogo, ele finalizou uma e não fez nenhum gol. É duro. Não, é difícil. Para um cara como o Verratti, pela expectativa que ele criou na torcida do Vasco. E é bom a gente entender o contexto das finalizações também.
Porque gols que ele não costuma perder e gols que ninguém esperava que fossem ser feitos, ele fazia. Ele deu uma testada no jogo de que ele fez o gol. No mesmo jogo. Foi contra o Del Valle. Não, foi gol. Teve uma que foi gol, que ele vem de trás, assim, testa. Foi contra quem? Que o Vasco empatou 1-1, acho. Caramba, eu tô lembrado desse Del Valle, gol. o próprio Del Valle, pô. foi o próprio Del Valle. Sim. Meu irmão, Isso. ele vai lá no 15º andar, dá-lhe uma pedrada e nessa o Gordon Banks. E, gente, faz parte. Todo jogador passa por uma fase ruim, o Verratti tá passando por essa Todo fase. mundo passa por uma seca. O Vasco que não voltou pro Rio ontem e agora de manhã teve treino no CT do CSA, lá em Maceió, e agora à tarde já viaja para São José do Rio Preto. Cidade que é um pouco maior do que Mirassol, tem aeroporto, mas fica do lado, é vizinho, assim, é uma cidade colada na outra. Vai nem sentir indo de uma cidade para outra o Vasco. Amanhã, 6h30, Mirassol e Vasco, às 6h30 lá no Maião. Inclusive vai ser o primeiro jogo do Mirassol contra um time carioca. Os outros dois que teria foram adiados, né, contra Botafogo e Fluminense, por conta até da agenda lá da Copa do Mundo. É curioso falar isso porque a gente já tá na penúltima rodada, né, do primeiro turno. Bom, mais tarde a gente fala mais sobre o time, porque é bom lembrar que não tem o Léo Jardim à disposição, mais uma vez. Mas assim, o Cauã Barros, pra gente falar de movimentações, o volante Cauã Barros ontem já se despediu do América Mineiro. A tendência é que a partir de segunda-feira seja integrado ao elenco do Vasco. Mais um volante, 21 anos de idade, formado nas categorias de base do Vasco. Foi um pedido do Diniz, tá? O retorno do Cauã Barros, que no ano passado estava emprestado ao Amazonas e esse ano jogou a Série B pelo América Mineiro. 21 anos de idade, como eu falei, foi titular no Coelho, tá? Outras movimentações importantes da gente falar sobre o Carlos Gomes, ou Andrés Gomes, né? Eu sempre falo isso porque já foi chamado pelos dois nomes. Ele tem os dois, né? Carlos Andrés Gomes. Mas o Gomes, colombiano, atacante lá do Rennes, da França, o Vasco está tentando negociar com o Rennes para baixar um pouco a pedida. O acordo inicial que foi costurado dava conta de que o Vasco pagaria €500 mil agora para contratar o Gomes por um ano, por empréstimo, e aí no meio do ano que vem teria uma obrigação de compra, valor que poderia chegar a €3,5 milhões. O Vasco está tentando baixar isso aí para contar com o atacante colombiano Gomes, ele que é um jovem jogador também, tá? E segue o interesse de clubes europeus, seguem, né, os interesses, acho que eu posso definir assim, pelo atacante Ryan, que pode ter como destino o futebol francês. Ontem chegou ao Vasco uma sondagem do PSG, que não fez proposta. O Vasco quer contar com o Ryan até o fim do ano, e quando eu falo Vasco, leia-se diretoria e Fernando Diniz, por conta do retorno esportivo e também da valorização de grana, né? E ainda tem o Mundial Sub-20 agora em setembro. Então pode ser mais uma vitrine para o Ryan, mas se surgir proposta, ele pode deixar o Vasco ainda nessa janela. Vamos aguardar, são essas as informações. Logo mais no Papo 2, eu falo mais sobre time, sobre a viagem, já que o Vasco vai embarcar agora à tarde para São José do Rio Preto e amanhã joga em Mirassol contra o próprio Mirassol, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Cara, e tem uma situação, né, ô Léo? O Mirassol, lá atrás, antes de começar o Campeonato Brasileiro, era tido como um rebaixado certo, né? É Mirassol e mais 3 que vão para a segunda divisão. São equipes que... Mas o esporte tem uma tradição no futebol brasileiro, etc e tal. O Mirassol não. Então o Mirassol era dado como café com leite dentro desse Campeonato Brasileiro. O Mirassol, em 15 jogos, só tem 2 derrotas. É um adversário para ser respeitado, né? 25 pontos, Azevedo, ou seja, mais da metade do caminho que o Mirassol tinha pela frente para se manter na primeira divisão, ele já cumpriu. Ou seja, os jogadores entenderam um projeto de que temos que permanecer e temos que ter uma arrancada no início da competição para já encaminhar uma permanência e não sofrer na reta final quando as equipes vão ampliar a concentração no Campeonato Brasileiro. Então, tem uma permanência aí encaminhada, são 20 pontos. Lógico que falta um turno inteiro pela frente, muita coisa pode acontecer, mas é um adversário que está encarando a competição da forma como o clube precisava encarar nessa arrancada inicial de campeonato. Ou seja, é um adversário que tem jogadores que a gente até ouviu na entrevista do presidente, o Pedrinho, falando que se estivessem com a camisa do Vasco, sentiriam a pressão. Não são grandes jogadores, né, Azevedo? Mas não tem essa pressão, tem um salário que é compatível com a primeira divisão, recebem em dia e por não ter essa pressão conseguem performar, mas não é aquele time
de muita qualidade. Acho que o Vasco consegue competir. O problema realmente é a pressão existente nesse momento. A gente ouviu o noticiário do Breno, né? O Vasco tentando movimentações dentro da realidade financeira do Vasco, dentro da realidade que o Vasco necessita nesse momento, também com a participação do técnico Fernando Diniz em algumas escolhas. Então, o problema financeiro persiste. A gente está ouvindo o Breno falando, né, sobre negociações, o Gomes aí, o Vasco pedindo ali a redução do valor do jogador. Então, faz parte desse contexto do Vasco da Gama, a negociação, a redução desses valores, jogadores com um nível técnico, não vou falar limitado, mas dentro de um contexto mais importante, talvez ali a chegada de novas peças, também em número, para aumentar as opções do técnico Fernando Diniz. Aguardar o Vasco virar essa chave depois da disputa da Copa do Brasil e também a volta de uma confiança, já que a tendência é de mais um jogo, não vou falar sofrido, mas um jogo difícil, complicado para o Vasco, jogando fora de casa, com todo o ambiente que cerca, torcer para os jogadores estarem melhores emocionalmente e com a concentração alta para o Vasco sair de uma situação incômoda na tabela de classificação. 16º colocado, é a mesma pontuação que o Santos nesse momento, mas um jogo a menos, então o Vasco precisa correr, já que são 10 pontos de diferença, por exemplo, para o adversário desse jogo de amanhã do Campeonato Brasileiro. Verdade. Se é Vasco